de palmas para o Senhor Jesus, aleluia. Vamos essa noite receber a palavra de Deus, a mensagem dessa noite, com o pastor Nilton Mar. Saúdo a todos os irmãos e irmãs de todas as igrejas do Ministério Pentecostal Fiação, com a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor. E a todos meus amigos e amigas, uma boa noite. Que Deus abençoe você, porque você está na presença do Santo Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio deles. E nós cremos que ele está aqui em nosso meio para nos abençoar com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A palavra de Deus nos revela aqui através do profeta Abacuque. Abacuque, ele orou, ele pediu misericórdia a Deus. Abacuque, ele vivia em um tempo muito difícil, em um tempo que as coisas pareciam que não estavam dando certo, em um tempo de muita violência, muita imoralidade, e ele começou a clamar ao Senhor. Em Abacuque capítulo 3, versículo 2, está o coração da oração de Abacuque. A primeira coisa que ele disse foi: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra de Deus, meus queridos irmãos e ouvintes, é ela que revela quem é o Senhor. E quando nós descobrimos pela palavra de Deus quem é o Senhor, nós passamos a temer a sua santa e gloriosa palavra. A Bíblia Sagrada diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz no livro de Isaías capítulo 6, que um pecador chamado Isaías, ele teve um grande privilégio. Ele viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, o Espírito Santo usou o profeta Isaías para escrever esta palavra, para que eu e você pudéssemos saber quem é o Senhor. E a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 6, quando ele estava diante do Senhor, ele viu serafins que voavam. A Bíblia Sagrada diz que esses serafins, com 6 asas, com 2 asas, eles cobriam seus rostos. Com 2 asas, eles cobriam seus pés, sinal de reverência diante da presença do Senhor. E com 2 asas, eles voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus é tremenda. E aquele pecador chamado Isaías teve esse privilégio de ver o Senhor assentado num alto e sublime trono. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim, porque habito no meio de um povo de puros lábios. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Eu estou aqui na presença dele, eu estou aqui diante da sua santidade, e agora eu vou morrer. Mas a palavra de Deus diz que ela revela quem é o Senhor, o Todo-Poderoso.
ela revela a santidade do Senhor. Ele é santo, e esses serafins continuam agora nesse momento adorando a santidade do Senhor. A palavra de Deus diz que esses serafins não param nem de dia e nem de noite de clamar: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Eles foram criados justamente para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. E eles não param essa adoração, e isso nós sabemos por meio da revelação da palavra de Deus. E quando nós sabemos essa revelação, nós entendemos que a santidade do Senhor, ela é pura, e o pecador não pode estar diante dele, porque ele é santo. Mas mesmo assim, em sua grande santidade, a palavra de Deus diz que quando aquele profeta Isaías disse que iria morrer, o anjo serafim voou para o profeta com a brasa do Atenais que tirara do altar, e tocou na boca dele e disse: não temas, porque tu não vai morrer, porque isso tirou a tua iniquidade e os teus pecados foram perdoados. O Senhor, Ele é santo, Ele é tremendo, Ele é puro, Ele é perfeito. Mas a palavra de Deus, ela revela a nossa situação diante dEle. Nós somos pecadores, nós estamos afastados de Deus. Todos os homens e mulheres nascidos nessa terra estão afastados da presença de Deus. Isaías, quando ele viu o Senhor, e quando o pecado dele foi perdoado, depois que o pecado dele foi perdoado, a palavra de Deus diz que ele ouviu a voz do Senhor, aleluia. Deus, ele quer ter comunhão comigo e com você. Deus, ele quer que você ouça a sua voz. Deus, ele quer fazer morada no teu coração. Deus quer fazer morada na tua vida. Mas existe uma barreira muito grande, e essa barreira se chama pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A morte é uma realidade terrível. Ninguém quer morrer. Nós queremos viver nessa terra. Ninguém quer morrer. Mas a Bíblia Sagrada diz que existe uma maldição que foi lançada sobre o ser humano por causa da desobediência de um homem chamado Adão, o primeiro homem. Em Romanos 5:12 diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E quando nós lemos na palavra de Deus, nós começamos a temer. Eu sou pecador, eu sou pecadora, eu estou separado da presença de Deus. Como diz o versículo em Romanos 3:23, todos pecaram e precisam e carecem e necessitam da glória de Deus. Isaías, ele recebeu essa glória. Isaías, ele foi perdoado, ele foi purificado, mas ele não poderia purificar o seu pecado. Como condição de homem, não podemos purificar os nossos pecados. A palavra de Deus diz lá em Salmo capítulo 51, Davi, ele disse, quando ele estava escrevendo esse salmo: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos que nascem deste mundo nascem com a semente do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e todos os seres humanos morrem. Mas o salário do pecado é a morte, não somente a morte física,
mas também a morte espiritual. A morte física é quando o espírito do homem ou da mulher sai do seu corpo. E a morte espiritual é quando o homem é chamado a segunda morte. É quando a alma daquele homem, o espírito daquele homem, daquela mulher, vai sair da presença de Deus por toda a eternidade. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E a palavra nos revela ainda a ira de Deus, que a ira de Deus, ela se manifesta contra toda impiedade, como fala em Romanos, toda impiedade, toda injustiça. A ira de Deus, ela se manifesta. E quando a palavra de Deus fala da ira de Deus, Deus, ele é justo, Deus, ele é perfeito na sua justiça. E quando o homem desobedeceu a palavra de Deus, o homem que estava no jardim do Éden, o homem que tinha comunhão com Deus todos os dias, o homem e a mulher, quando eles desobedeceram a palavra de Deus, eles trouxeram o pecado para o mundo e para todos os seres humanos. Por isso Deus falou para Adão: a terra é maldita por tua causa. Mas Deus, ele é justiça, e a ira de Deus se levanta contra o pecado. Mas a palavra também nos revela algo extraordinário. A palavra nos revela que Deus, ele é amor. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: que antes da ira, antes da justiça de Deus, vem a misericórdia dele, vem a graça dele, vem o amor dele. Quando você vai para a história de Noé, o mundo estava corrupto, os homens estavam violentos, e a Bíblia diz que Deus havia se arrependido de ter criado o homem, e ele resolveu destruir toda a humanidade com o dilúvio. Mas a graça dele é tão maravilhosa que ele achou o homem chamado Noé, e ele disse assim: Noé, eu vou fazer contigo uma aliança, e é nessa aliança você vai fazer um barco, uma arca, e essa arca vai ser construída para que aquele que quiser ser salvo entre nessa arca. A justiça dele vinha, mas ali tinha a sua misericórdia. A porta da arca era a porta da graça de Deus. E hoje nós vivemos em um mundo cheio de pecado, e a palavra de Deus diz que o amor de Deus se revelou. O amor de Deus se revelou há mais de 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos, capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. O maior fato do amor de Deus, a maior prova do amor de Deus por nós, foi Deus sacrificar o seu filho. Foi ele jogar toda a sua ira que era contra o pecador, a sua ira contra o pecado, caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele levou naquela cruz os meus pecados, ele levou naquela cruz os seus pecados. A ira de Deus foi lançada sobre o Senhor Jesus Cristo, para que eu e você hoje pudéssemos ter a comunhão com Deus. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo, ele falou bem claro, tudo isso é revelação da palavra. Ele disse, respondeu Jesus dizendo,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque nós nascemos com a semente do pecado em nós. Mas Deus, em João 3,17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os seus pecados foram crucificados naquela cruz. Hoje nós temos o Salvador. O Salvador. Você pode ver que o profeta Isaías não poderia limpar o seu pecado, mas o próprio Senhor, Ele providenciou o meio de limpar o pecado do profeta Isaías. E dessa forma, nenhum de nós podemos limpar o nosso pecado, porque nascemos com essa semente. Mas Deus, Ele providenciou a maneira para limpar os nossos pecados. A palavra de Deus diz que João Batista, quando viu o Senhor Jesus indo para ele, para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado, para que eu e você possamos estar na presença de Deus. Queridos irmãos, queridos amigos que estão aqui nessa noite, a palavra de Deus diz ainda, a revelação da palavra, por isso devemos temer diante dela. Diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Deus, Ele criou você para ter comunhão com Ele. Eu quero falar para você nessa noite que você tem dentro de você o espírito humano. Esse espírito nós podemos falar que é espírito humano, mas esse espírito, ele veio de Deus. Quando Deus criou o homem do pó da terra, a palavra de Deus diz que Ele soprou nas narinas dele o fôlego de vida. O sopro de Deus habita dentro de você. É por isso que cada ser humano tem necessidade de Deus, porque cada um de nós temos parte de Deus em nós. E essa parte de Deus quer ter comunhão com Ele. E só podemos ter comunhão com Ele através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, Ele quer libertar. Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele quer transformar. A palavra de Deus diz que Deus, amigo, amiga, irmão, irmã, Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que você não tem conhecimento da palavra. Mas a partir do momento que você conhece a palavra, você deve temer, porque você está sabendo da verdade. E diz a Bíblia, Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, Atos 17:30, mas Ele ordena a todos os homens e mulheres em todo lugar que se arrependam, porque um dia Ele vai julgar tudo através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele é o Salvador. Hoje Ele é a porta da salvação. Hoje Ele é a graça de Deus. Mas um dia Ele será o juiz. E hoje, amigo, amiga, Ele te chama. Tudo isso foi revelação da palavra. E Deus, Ele quer fazer em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, uma grande obra, como fez na vida de Isaías. Se tornou um grande profeta, porque ele recebeu a revelação
do sacrifício de Cristo. Isaías recebeu a revelação que o Senhor Jesus iria morrer pelos nossos pecados. Ele recebeu a revelação que Deus iria comprar pessoas do mundo inteiro através do sangue de Jesus. Ele comprou você. Agora aceite o presente da salvação. Tema a palavra de Deus e receba Ele como Senhor da tua vida. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Vamos aplaudir porque Ele é digno de receber a honra, receber a glória, receber o louvor para todos sempre. Aleluia! Aleluia!